Voltamos, gente. Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa conversa. Pessoal, where are you? Cadê vocês? I would like to talk to you, né? Queria conversar com vocês. Cadê vocês? Estão tão quietinhos, né? Ganhei uns good morning aqui, ficou nisso mesmo, né? Conversem, participem, né? Façam algumas curiosidades aqui, né? Essa aula é para vocês, tá bom? Eu preciso saber se vocês estão captando aí as mensagens, as orientações, né? Preciso entender se vocês de fato estão compreendendo esse conteúdo, tá? Então vamos participar. Alright, we have a deal. Temos um acordo, posso contar com vocês? Vamos ver aqui então. Então, nós estávamos conversando, né, aí no finalzinho do no nosso primeiro momento, né, sobre aí as regras de formação, né, e do Simple Present, tá? Estávamos aí nas regras ortográficas e estávamos conversando aí sobre os verbos terminados em consoante mais Y, né? Então, o que vocês precisam lembrar? Se o verbo terminar aí em consoante mais Y, né, o que a gente faz? A gente vai tirar esse Y, vai dar bye-bye para ele, tá? E aí vamos acrescentar a terminação IES, certo? Vamos ver aí na prática? Olha aí, ó. He studies information technology, né? Então, vejam que aqui, ó, nós temos o verbo study, né? Na frase que iniciou aí com he. O que foi que eu fiz aqui, ó? Eu tirei o Y, acrescentei a terminação IES, né? Porque para atender aí a regrinha de formação, tá? Porém, quando eu digo we study information technology, ó, aqui, né, o verbo não precisa sofrer nenhuma flexão, então ele fica aí na sua forma original, né? Então, nós estudamos tecnologia da informação. Olha aqui o outro exemplo, ó. She applies to great job opportunities, né? Ó, she, iniciar a minha frase, é uma frase na afirmativa. Aqui eu tenho o verbo apply, o verbo apply aí, que termina em consoante mais Y. Então, o que foi que eu fiz? Tirei o Y, acrescentei aí a terminação IES, né? Então, ela aplica para ótimas oportunidades de emprego. Mas, na minha frase, que começa com they, ó, they apply to great job opportunities, aí eu já não faço mais nada com esse verbo apply, né? Por quê? Porque esse verbo já iniciou aqui com, né, outra pessoa, né, e que não requer, que não exige que o verbo sofra nenhuma flexão. Tá bom, gente? Ok, pessoal? Perfeito até aqui? Então, vamos lá. Quando os verbos, né, os verbos que vão terminar aí em vogal mais Y, aí cai na regra geral. O que eu vou fazer? Só acrescentar S, né? Aí eu não tenho que tirar Y não, tá? Então, cuidado. Ó, she plays video game on weekends, né? Ó, she, né? Ó, she, terceira pessoa aí do singular. Que foi que eu fiz? Acrescentei aí o Szinho no verbo, né? Então, ela joga videogame nos finais de semana. Porém, na outra frase que eu comecei com we, ó, we play video game on weekends, nós jogamos videogame nos finais de semana, não sofreu nenhuma mudança, tá? Outro exemplo, ó, he buys a new cell phone every year, né? Então, aqui, ó, o verbo terminou em vogal mais Y, o que foi que eu fiz? Só acrescentei a terminação S, a flexão S aí ao verbo, né? Porém, quando eu digo I buy a new cell phone every year, né? Então, eu compro um novo celular a cada ano, todo ano. Então, aqui já não teve mudança, porque aqui eu comecei com o I, né? E é um pronomezinho que não exige nenhuma flexão aí no verbo. Tá bom, gente? Tudo tranquilo, pessoal? Querem perguntar? Sem perguntas? Vocês conseguiram fazer a homework? Vocês estão lembrados que eu deixei uma homework para vocês, deixei até a witch aí, a bruxinha, né? Para lembrar aí da nossa aula da semana passada, né? A nossa aula aí com algumas interações aí do Halloween, né? Então, vamos checar aí a homework. Let's check homework. Pode ser? Perfeito. Então, a homework, vocês iriam completar essas frases, né? Deixei algumas frases para vocês completarem, inferindo qual que seria o melhor verbo para cada uma delas. E óbvio que usando o quê? O Simple Present. Não foi isso? Conseguiram fazer?
Gente, hello. Where are you? I need your help. Pois vamos fazer o seguinte, tá? Eu quero que vocês tentem fazer, tá? Quem já fez, ótimo, maravilha. Pega o caderninho, deixa aí do lado que a gente vai já checar. E quem não fez, eu vou dar 3 minutinhos para vocês tentarem fazer, tá bom? Vamos lá, 3 minutes for you. Pronto, gente, vamos lá. Oba, que maravilha, já estou vendo aqui pessoas aqui participando, os polos participando, que maravilha, né? Pessoal de Nossa Senhora de Nazaré, Santa Cruz dos Milagres, perfeito, vamos checar então. Vamos ver aí, tá? Então, lá na primeira tem assim, ó, letter A, the office, né? At 8 a.m. every day, né? Então, the office, né? Eu falei para vocês que quando não tivesse na aula passada, né? Professora, mas você disse he, she ou it, aí não tem. Mas aí se vocês fossem substituir, né? The office, né? Aí nós teríamos quem? Nós teríamos it, né? Então, the office, open, né?
Só que eu não posso usar aqui só o open, né? Como é que eu faço? Tenho que acrescentar aí a terminação S ao final, não é isso? A gente não viu que pela regra, né? A gente tem que atentar aí se é a terceira pessoa do singular. Então, nós temos a terceira pessoa do singular. Então, the office opens at 8 a.m. every day, né? Ó, o próximo aí, ó, Tânia, a English, very well, né? Bom, então se é English, a gente está falando de falar inglês, né? Então a Tânia é she, né? Se eu fosse substituir, seria she. Então Tânia speaks, né? Ó, vamos usar aqui o speak, porém com a terminação S no final, com a flexão. The Halloween, ó, the Halloween, né? Eu tenho aqui, seria o it, né? Que é o evento, né? It, né? Ó, the Halloween on October 31st, né? Então, o Halloween acontece, né? Ó, happens. Nós vamos usar a flexãozinha aí, que é a regra geral com acréscimo do S, tá? Na letra D, I, né? In a very small house, né? Então, fala small house, casa pequena, né? Então, eu moro em uma casa pequena, né? Então, aqui, ó, tem o I, né? Essa pessoa, ela não exige que o verbo sofra nenhuma flexão. Então, ó, I live in a very small house. Letter E, my cat, meu gato, né? O my cat, que seria aí it, né? It. My cat, I with a ball, né? Então, my cat play with a ball, plays, né? Aqui ele exige, sim, a flexão, que é o acréscimo do S no final do verbo. Letter F, a witch, quem é a witch? Né? Seria aí a bruxa, né? Que seria she, né? Então, a witch, happily on Halloween, né? Então, eu vou usar aqui o fly, né? Porém, ó, o fly terminou em consoante, mais Y. Nesse caso, o que é que eu vou fazer? Vou retirar aí o Y e acrescentar o IS ao final, né? Olha, a witch flies happily on Halloween, né? A bruxa, ela voa feliz aí pelo Halloween, certo? Então, confiram aí, né? Aí as respostas de vocês, as answers. Eu vi que vocês responderam, só esqueceram de usar as flexões, né, no verbo. Não é isso, pessoal? Então, só atentar aí para os verbos que vocês terão que flexionar, tá bom? Então, atenção a esses detalhes, certo? Façam as análises. Eu vi que vocês escreveram aí nos locais corretos verbos, mas faltou aí só a flexão, tá bom? Combinado, gente? Estão falando comigo aqui, Campinas do Piauí. Oh, thank you very much. Obrigada, pessoal. Um abraço aí em vocês, né? Que bom ter um feedback positivo, né? Então, façam perguntas, tá? Deu para compreender a activity? Perfeito, pois vamos lá. E aí a gente vai continuar agora conversando sobre o Simple Present, porém, aprofundando um pouquinho mais, né, as nossas regras. A gente vimos como é que funciona aí a affirmative form, né, como é que a gente faz a forma afirmativa, que o verbo precisa sofrer flexão, dependendo da terminação desse verbo, né, e dependendo também se ele está começando aí, se ele está sendo, né, usado com as terceiras pessoas do singular, certo? Então, muita atenção nesse aspecto. Aí temos outros detalhes que vocês também têm que estar precisam estar atentos quando a gente falar de forma afirmativa e negativa, né? Então, vamos lá, ver que aspectos são esses. Então, ó, na forma negativa, iremos adicionar, né, o do, né? Quem é esse do? É o assistente que eu falei para vocês, né? O do, ou então o das, acompanhado de quem? Do not, né? Nós estamos negando, né? Então, eles têm que tem que aparecer o not na frase sim, logo após o sujeito da frase, né? E o verbo? O que vai acontecer com o verbo? O verbo, gente, vai ficar na sua forma original. Aqui, quando nós estivermos falando de forma negativa, de negative form, vocês vão esquecer das regrinhas lá do verbo. O que tem que lembrar? É que vai aparecer o auxiliar e o verbo fica normal. Só não pode esquecer de usar o auxiliar. Detalhe, você tem que estar atento qual auxiliar que você vai usar. Como? Quando vocês tiverem aí as pessoas, ó, I,
you, we e they. O que é que eu faço? Aqui eu vou usar o do. O do acompanhado do not, né? Então, I do not, you do not, we do not, ou então they do not, né? Aqui, ó. Peraí, deixa eu mudar aqui a cor dessa caneta para não confundir vocês. Aproveitar que ela fez as pazes comigo. Vamos lá ver se dá certo. A cor. Ai, meu Deus, já vai se zangar de novo. Fui mexer, viu, João? Bote uma roxinha. Ah, pronto. Deu certo. É. Aí, pronto. Thank you. Ó, gente, então assim, ó. Aqui com essas pessoas, né? Eu vou usar quem? Vou usar o do acompanhado do not, né? Do not. Ou então don't, professora. Qual é o certo? É o do not ou é o don't? Qualquer um dos dois está correto, tá bom? E depois o verbo. Esse verbo aqui, gente, normal, verbo sem flexão, né? Então, você não vai mais se preocupar. Aqui já não tem mesmo, né? Mas eu vou colocar aqui para vocês não esquecerem, né? Nesse caso aqui, o verbo já não sofre flexão com essas pessoas, né? Porém, aqui, ó, quando eu tiver o he, o she e o it, tá? O que é que eu faço? Eu vou usar quem? O does, seguido do not. Does not, ou então doesn't, né? E o verbo, né? Então, aí o auxiliar com o not vai ficar entre sujeito e verbo. O verbo aqui, gente, sem flexão, tá? Ele volta ao normal. A professora tinha dito que com he, she e it, o verbo tinha flexão. Sim, mas quando? Quando a frase estiver na forma afirmativa, né? Isso que a gente viu. Se ela está na forma negativa, né? E apareceu aí o das, o do, né? Apareceu aí das. Esse do, gente, se vocês observarem, ele já está flexionado. Então, ele já sofreu a flexão pelo verbo. Então, o verbo não tem que ter mais nada. Ele vai ficar na sua forma original, tá bom? Bora ver isso na prática? Então, vamos lá. Olha aí, eu trouxe aqui a regrinha separada pelas pessoas para a gente ver, tá? Ó. You do not like sparkling water, né? Ou, you know, I do not like sparkling water. Vejam que aqui, ó, eu tenho I, né? Eu tenho aí o I no início da frase, ó, né? Como eu tenho I, quem foi que eu usei? Aí eu usei o auxiliar do, seguido do not. I do not like. E aqui eu tenho o verbo normal, né? Então, eu não gosto de água com gás, né? Ou água gaseificada, né? Ok, gente? O outro exemplo, ó. Mary and I. Ó, Mary and I. Quem é Mary and I? É o we, somos nós, não é isso? Ó. Do not, né? Então, depois do sujeito eu acrescentei o do not entre o sujeito e o verbo aí, que é o verbo work, né? Então, ó, Mary and I do not work on Mondays, né? Então, Mary e eu, né, não trabalhamos nas segundas-feiras, tá? O outro exemplo, ó, they don't speak French very well, né? Então, aqui nós temos o they, né? Então, aqui eu já usei a fórmulazinha resumida, né, para vocês perceberem e entenderem que nós podemos usar tanto, né, o auxiliar seguido do not normal, como a gente pode juntar, né? Então, they don't speak French very well. Eles não falam inglês muito bem, né? Então, vejam aí que o auxiliar mais o not entre sujeito e o verbo. Tá, gente? Alright. Olha aí agora, a gente tem as terceiras pessoas, né? O he, o she, o it, né? Aí depois, em seguida, eu uso does not ou doesn't e o verbo, né? Então, aí, ó, no nosso primeiro exemplo, nós temos, ó, she does not speak English, né? Então, aqui, ó, começou com she. Quem é que eu vou usar? Eu vou usar o does seguido do not. E o verbo? Gente, verbo normal. Aqui ele não sofre nenhuma mudança, tá? Ó, she does not speak English. Ela não fala inglês. Tá? Outro exemplo, ó, he. Minha frase começou com he. Então, eu já vou usar quem? Does not. Então, he does not work in that office anymore, né? Então, ele não trabalha naquele escritório mais, né? Então, ó, does not, entre quem? Entre o sujeito e o verbo, tá? Outro exemplo, the computer. Ai, professora, lá vem ela. Por que the computer? Gente,
The computer aqui eu poderia substituir pelo it, não é isso? It. Então, quem é que eu uso? Does, né? Seguido do not. Então, aqui eu usei a formulazinha aí onde eu juntei os dois, né? Ficou doesn't, né? Connect, que é o verbo, to the internet, né? Então, the computer doesn't connect to the internet, né? O computador não conecta à internet, certo, gente? Estão entendendo? Querem fazer pergunta? Está tudo alright? Perfeito, gente. Posso seguir? Vamos lá. E a interrogative form? Gente, na forma interrogativa, o que vai acontecer? No início da frase, a gente vai adicionar o do ou das. Logo no comecinho da frase, né? O que é que eu tenho que lembrar aqui, né? Quando é que eu vou usar o do? Aí vai ser com uma forma negativa lá. Vou botar aqui, ó. Quando é que eu uso do? Quando eu tiver I, you, we e o they, né? Então eu uso do. Ok? Quando eu tiver o da, quando é que eu tenho que usar o das? Né? O das com as pessoas he, she ou it. Tá bom? Então lembrem-se sempre dessa dica. Que vale também lá para a forma negativa, tá? E aí aqui eu coloquei as duas estruturas, ó. Quando é que eu inicio com o do aqui? Quando eu tiver I, you, we e they, né? Ele vai vir, gente, no início da frase, né? No início da frase. Lá na negativa, ele vem depois, né? Ele vai ficar ali entre o sujeito e o verbo, né? E aqui ele já vem no início da frase. E aí eu vou ter ele, vou ter meu sujeito, o verbo, o complemento, não posso esquecer de interrogar, né? Eu estou falando de uma interrogative. Porém, né, eu posso começar com das se eu tiver o he, o she ou o it, né? Em seguida eu venho com o verbo e o complemento da frase, né? Perfeito, gente? Vamos ver isso na prática? Olhem aí, ó. Então, quando eu tenho aqui as outras pessoas, vamos ver uns exemplos, ó. Do you speak English? Né? Olha aqui, ó, eu tenho you. Então, quem foi que eu escrevi aqui no início da frase? O do. Qual auxiliar que eu usei? Do you speak English? Né? Você fala inglês? Agora, se eu tivesse, né, outra pessoa, já seria o outro auxiliar, tá bom? Olha aqui o outro exemplo. Do they fix computers? Eles consertam computadores, né? Certo, gente? Ok, tudo alright, gente? Aí, professora, como é que isso vai funcionar, né? Aí, na prática, tá? Olha, para a gente transformar, vamos ver um exemplo aqui. You. Vou escrever uma frase na afirmativa e vocês vão me ajudar a fazer ela na forma interrogativa, certo? Bora lá. You study in a big school. Ó, vejam que é uma afirmativa, né? Ó, you study in a big school. Eu tenho aqui quem? Ó, you, é isso? O verbo study normalzinho, não teve mudança, porque quem começou a frase é um sujeito que não exige nenhuma mudança no verbo, né? Então ele vai ficar normal. Aí eu quero uma question. Como é que eu faço a question, gente, aí nessa estrutura? Me ajudem. Como é que eu faço a question aí? Quero a ajuda de vocês. Aí tem uma affirmative form, né? Eu tenho uma frase na forma afirmativa, certo? Como é que eu faço uma question? Como é que eu transformo essa frase em uma pergunta? Dei uma olhada ali, ó, lá em cima, né? Então, eu tenho que começar a frase com o quê? Me ajudem. Quem é que começa a minha frase, gente? Give me a help. Estão com vergonha? Olha, eu não estou nem vendo vocês. Estou nem vendo vocês. Pois vamos lá. Ó, a minha frase não é o you, que tem aqui, não é isso, pessoal? Como é que eu faço se eu quero fazer uma question, né? Aqui eu vou só aplicar a regra, né? Qual auxiliar que vai iniciar a minha frase? Minha frase não, a minha pergunta. O do, não é isso? Do you
Do you study? Ó, aqui, ó. Eu só acrescento e a frase segue normal, ó. Do you study in a big school? Do you study in a big school? Olha aí, né? Então, eu fiz a minha question, ok? Foi difícil, né? Não é difícil, né? É só prestar atenção na regra, gente, tá? E deixa eu ir um pouquinho mais além. E se eu quiser que vocês façam uma negative, né? Como é que ficaria aqui a negative? Vocês me ajudam? Aí eu tenho que acrescentar o not, o auxiliar mais o not, não é isso? Porém, o que é que vocês precisam lembrar? Só atentar para a pessoa, ó, you do not, aqui eu vou escrever assim, tá? Ó, aqui, ó, you do not study in a big school. Pronto, então eu fiz a negativa. Aí a gente treinou as duas formas, a interrogativa e a negativa. Perfeito, gente? Ok? Show! Vamos lá, ó. Agora a gente tem aqui com das. Sim, com das. Eu separei aqui com as pessoas he, she, it. Né? Então, quem vai iniciar a frase vai ser o das, né? Ó. Does she love chocolate? Aqui, ó, seria a frase, ó. She loves chocolate. Vou deixar ela bem aqui, ó. She loves chocolate. Vou usar a mesma frase, só para vocês visualizarem. O que é que eu fiz aí, gente? Acrescentei o does no início da frase. Ó. Does she love? Vejam que o verbo volta ao normal, né? O verbo vai ficar normalzinho, não tem mudança, não tem mais nada nele, tá bom? Does she love chocolate? Né? Ó aqui o exemplo, o outro. Ó. Se eu estivesse fazendo essa frase na afirmativa, he goes, vou transformar ela aqui na afirmativa, tá? Ó. He goes to the gym, para vocês visualizarem aqui essa mudança, tá? He goes to the gym on weekends. Então, como foi que a gente fez aí? Ó, does, né? Adicionei o does lá no início. Does he go? Ó, does he go to the gym on weekends? Né? Ele vai para a academia nos finais de semana, certo? Então, vejam que o verbo fica na sua forma original, né? Não tem mais nenhuma variação aí nesse caso. Tá bom, gente? Tudo alright? E aí a gente tem uma tabelinha, né, mostrando aí essas diferenças, né, ó, na affirmative, né? Então, como nós vimos, quando nós tivermos aí, ó, o I, o you, né, o you e o they, não tem mudança, né? Ó, I go, you go, we go, you go, they go. Porém, nas terceiras pessoas, que é o he, o she, o it, o verbo vai sofrer a flexão. A gente vê a flexão verbal aí, né? O he goes, she goes, it goes. Aí ganhou o finalzinho, é esse, porque o verbo terminou em O, né? Então, lembrem-se da regra, tá? E a negative, né? Então, a negative com as pessoas, ó, I, né? E you, o we e o vocês aí no caso, e they, então nós temos o don't, né? Ou do not, né? Então, nós temos aí o I don't go, you don't go, we don't go, e you don't go, they don't go. Porém, ali nas terceiras pessoas, que é o he, o she, o it, né? Quem é o auxiliar que nós usaremos? É o does, seguido do not, né? Então, e lembrando que o verbo volta ao normal. Então, ó, he doesn't go, she doesn't go, it doesn't go, tá? E na interrogative, né? Então, na interrogative, né, com as pessoas I e you, we, e you e they, né, nós vamos usar o do no início, né? Ó, do I go? Do you go? Do we go? Do you go or do they go? Né? Claro, vai depender lá da sua frase. E aqui, nas terceiras pessoas, né, que é o he, o she e o it, nós iniciamos com o does. Né? Então, does he go? Does she go? Does it go? Lembrando que verbo normal, verbo sem flexão. Tá, pessoal? Tudo tranquilo? Perfeito? Vamos fazer activities? Bora ver se vocês entenderam mesmo? Pois vamos lá.
hora da prática, né? Ó, read and answer. Eu trouxe um extrato. Isso é apenas um recorte de um textinho, tá? E aí eu quero que vocês leiam, tá? E vocês vão observar aí, vão tentar compreender aí a ideia geral, né, desse texto, tá bom? Quero que vocês já procurem captar a ideia geral, observando aí palavras cognatas, de repente palavras-chave, tá? Enfim, para ver, fazendo as inferências, né? E aí, depois da leitura, deixa eu ver bem aqui se eu dou uma dica para vocês. Depois da leitura tem um desafio. Mas aí, para facilitar, vamos fazer uma seletividade, né? Para dar uma agilizada. Ó, a primeira, vocês vão ler. Qual é o foco? É que vocês consigam destacar aí os verbos que estão no Simple Present, tá bom? Vamos tentar? Vamos ver se a gente consegue. Aqui tem as alternativas com algumas opções, mas vocês conseguem fazendo isso lendo lá o texto, tá bom? Vamos lá. O texto é pequeno, eu acho que 2 minutinhos dá, tá bom? 2 minutos, gente, para vocês. 2 minutes. Pronto, gente? Conseguiram? Vamos lá, vou fazer com vocês aí. Ó. In the age-old battle between independence-seeking teenagers and worried parents, the older generation is packing some new weapons. Ó, Caller ID tells, ó, o verbo tells, né? How is calling their kids? Cell phone bills detail every local number the kid has called, né? Ó, cell phone detail, né? Detalhar, detalha. New computer programs track, né? Track just about everything, né? Tipo assim, acompanham, né? Sondam, né? Rastreiam. Every website visited, every email sent that a teenager does online. Parental reconnaissance is going to get worse or good, depending on your perspective. Tá? Aqui, gente, ó, esse does, né? Aqui ele não é o auxiliar, tá bom? Já explicar para vocês. E aí a gente volta lá na questão, vamos ver aí, né, o que a gente tem. Ó, os verbos que estão no simple present no texto são detail, track and get, né? Nós temos word, ó, word passado, gente. Terminação ed é passado. E sent também é um passado irregular. Ó, is e
com a terminaçãozinha ing aqui, é future, is going future. Então, a B e a C não é também, tá? Aí nós temos, ó, tells, detail, track. Nós temos worried, ó, passado, né? Ó, aqui já não entra, has called. Então, a gente tem aí present perfect, né? Então, nós temos aí a letra A e a letra D, que a gente vai voltar, que eu não identifiquei aí o get, né? Ó, in the age, old battle between. Eu não vou traduzir agora, porque a gente tem mais na frente, eu quero que vocês façam os desafios. Se eu traduzir, aí vocês... Aí não vou deixar o desafio interessante para vocês, tá? Ó, in the age-old battle between independence-seeking teenagers and worried parents, the older generation is packing some new weapons. Caller ID tells parents who is calling their kids. Cell phone bills detail every local number the kid has called. New computer programs track about everything. Every website visited, every email sent that a teenager does online. Parental recognizing is going to get. Não, aqui ó, o to get, aqui é futuro, né? Ó, vai ficar, ficará, pior ou melhor, tá? Aqui eu precisei traduzir para vocês entenderem melhor. Então, o get não entra aqui, né? Então, quem é que nós temos aí? A letra D, né? Então, nós temos a letra D, tá? Deu certo aí com as análises de vocês? Conseguiram? Essa foi mais desafiadora, né? Então, vamos lá. Ou eu não trouxe, eu não acredito, eu escolhi a question. Mas eu vou traduzir para vocês, né? Ó, gente, o texto, esse texto vai falar o quê, né? O texto fala que na batalha antiga, né, entre os adolescentes buscando independência e os pais preocupados, o que acontece? A geração mais velha está se utilizando de algumas armas, né? Então, ó, os identificadores de chamada dizem aos pais quem é que está ligando para os seus filhos, né? As contas de telefone detalham, né, todo o número local, né, para onde as crianças estão ligando. Os novos computadores, né, novos programas de computadores rastreiam tudo, né, inclusive os sites visitados, os e-mails enviados, que o adolescente, tudo aquilo que o adolescente faz online. Deixa eu falar aqui, ó, nesse caso aqui não é o auxiliar, tá, gente? Aqui, na verdade, é o verbo do, que é fazer, mas ele está no simple present aqui, ó, interessante, né? Que é o verbo fazer também, tá? E aí ele está flexionado com a terminaçãozinha ES, por isso ele ficou das, tá? Como assim, professora, flexionado? Sim, ó, adolescente, né? Um adolescente aí pode ser ele ou ela, né? Então, das, a teenager das, né? She does, he does. Nesse caso aí, ele não é o auxiliar, ele é o verbo principal dessa frase. Se ele fosse auxiliar, teria aí um verbo logo após ele, tá bom? Aí, ou um not, um verbo, tá? E aí, nesse último parágrafo, ele diz, parental recognizance is going to get worse, né? Então, aí, vamos dizer assim, o acompanhamento dos pais, né? Vai ser pior ou melhor, né? Depende on your perspective, dependendo da sua perspectiva, né? Da perspectiva aí de vocês, tá? Vamos lá, o 2. Complete the sentences with the correct auxiliar, né? Olha, aí a gente tem uma frase, e aí vocês vão ler, tá? E aí vão completar. O que vocês acham que melhor completa essas frases, né? Seriam aí os auxiliares, com o verbo aí da letra A, B, C ou D. O que vocês acham? Observem quem é que inicia a frase, qual é o sujeito, se está negando, né? Se é uma question, se é uma pergunta, certo? Vamos lá, 2 minutos, 2 minutes.
Ok, pessoal. Eita, participação, que ótimo. Socorro do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, Nossa Senhora de Nazaré. Perfeito, né? Então, alguns dizendo ali letra A, outros letra B. O Napoleão também. Show de bola, gente. Uns letra D. Pois vamos lá, vamos descobrir aí. Olha só, she, né? Então a frase começou aí com she. Lembrem-se que nós estamos trabalhando o quê? Simple present, tá? Então she, aí ó, go to school on Saturdays, né? Então, aí tá falando, vai para a escola no sábado. Será que ela vai? Será que ela não vai? Então aí, ó, se eu estou usando o simple present, né? Aqui eu já vou procurar. Aqui tem o auxiliar no simple present, né? Então eu já excluo aqui. Não estamos trabalhando com ing, né? Então já não vamos usar a letra A, tá bom? Então, ó, she only, aí tem on weekdays, ó, ela somente vai nos finais de semana. Então o verbo aí é o verbo study, né? Study. Mas qual é o certo para me usar se eu tenho she? Né? Então, se eu tenho she, gente, e a frase está afirmando, né? Então, eu vou usar o quê? Eu não vou poder usar o verbo study na sua forma original. Então, aqui eu já não incluo aí a letra D já não vai na minha análise, tá bom? Então, cuidado. E aí, o nosso tempo acabou. Vou deixar vocês curiosos. E daqui a 1 minutinho a gente volta.